o vídeo de hoje é sobre toda a documentação necessária para o application, ok? Então, bora lá? Hello, dear! Tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Karina, eu fui au pair de 2007 a 2009 e hoje ajudo vocês que também têm o sonho de ir para os Estados Unidos como au pair. Então, como eu disse, dear, o vídeo de hoje é sobre toda a documentação necessária para o application, para você não se esquecer de nada. Já pega o seu caderninho aí para anotar tudo, ok? Então, o que é? Primeiro, vamos saber sobre o programa do au pair para ver se você se encaixa em todos os requisitos, ok? Então, para ser au pair, dear, você precisa ter entre 18 e 26 anos, ok? Muitas meninas falam, teacher, eu já tenho 26, acabou para mim? Não. Eu fui com 26 e mais alguma coisa, ok? Então, você pode ter mais de 20, você pode ter 26 completos, ok? Ou mais 26 e alguns meses. O que a gente tem que prestar atenção, dear? O processo de au pair, ele demanda um certo tempinho, ok? Então, quando você procurar uma agência, você tem que ter a noção de que tem algumas etapas que a gente tem que fazer o processo em que elas levam algum tempo para isso. Você escolhe uma agência, aí você tem que passar na entrevista em inglês, né? Tem algumas agências que têm testes de inglês, então você tem que ter o tempo hábil para fazer tudo isso, né? E a gente também depois tem entrevista com famílias, até você encontrar a sua família vai um tempinho de entrevistas. Eu tenho alunas que fecham em 2 semanas, mas também tenho alunas que fecham em 6 meses. Então vai muito aí de você, né? E tem o tempo também de tirar o visto, né? Então a gente tem que contabilizar tudo isso. Se você tem 26 anos e alguns meses, você precisa correr contra o tempo, ok? Mas ainda dá tempo sim. Eu, por exemplo, eu já tinha 26 anos, eu embarquei em julho e fiz 27 em novembro. Então, tá vendo como eu estava bem perto. Então, se é esse o seu caso, ainda dá tempo, ok? Então, ter entre 18 e 26 anos, experiência com crianças, ok? Você precisa ter pelo menos 200 horas de experiência com criança, mas como o mercado está muito competitivo, eu vejo meninas com 1.500 horas, 2.000 horas, 3.000 horas. Então, eu aconselho você, quanto mais horas, melhor. Que tipo de experiência com crianças? Pode ser pessoas da minha família? Dear, você pode ter cuidado do seu irmão, do seu primo, mas elas podem até contabilizar horas, mas elas não contabilizam referências, ok? Você precisa de pelo menos 2 referências que não seja família. Isso quer dizer que você tem que ter mais horas de experiências com pessoas que não têm ligação nenhuma familiar com você, ok? Você pode fazer um voluntário, ok? Você pode dar aula em creche, você pode ser professora, conta como aula, como horas, ok? Você pode ser babá, você pode ter um voluntário com a sua igreja, enfim, você tem que ter contato com criança e pessoas que possam falar, né, que você realmente trabalhou ali, se voluntariou ali, ok? Então, eles vão ligar, e eles ligam mesmo, para 2 referências, e aí, a partir da terceira, pode ser pessoas da sua família, seu primo, seu irmão, conta como experiência sim, mas não como referência, ok? Então, obrigatoriamente 2.
que não seja família. Você tem que ser solteira e sem filhos, pode estar namorando, pode ser noiva, ok? Mas não pode ser casada no papel, ok? Solteira sem filhos. Você tem que ter, desculpa, o seu ensino médio completo, né? Você tem que ter a CNH, e é obrigatório, tem que ter a CNH, e o inglês intermediário que eles pedem, mas a gente pode dar um jeito de te ajudar no básico, ok? Então, são esses os requisitos que você tem que ter para entrar no programa. Então, preenchendo tudo isso, ok, você vai atrás de uma agência que você se identifique mais, ok? E aí começa o seu application, que é um currículo que a gente tem que preencher para a gente ficar online e as famílias entrarem em contato com a gente, ok? Então, hoje eu vou falar sobre os documentos que você precisa ter quando preenche o application. O primeiro deles é o passaporte. Você já tem que ter um passaporte emitido quando for fazer o seu application. Como que tira o passaporte, né? Para o passaporte, você vai precisar de um documento de identidade. Pode ser o seu RG ou a sua CNH, ok? Você tem que também ter o seu título de eleitor e o comprovante das duas últimas votações. Se você, dear, não votou, você tem que ter pago a multa, eu acho que são R$ 3, se eu não me engano, a multa, se você não votou, e aí você tem que ter a certidão de quitação, que você pagou essa multa, ok? Ou os dois últimos comprovantes de que você votou nas eleições. E aí você vai preencher um formulário no site da Polícia Federal, né? E aí você preenche lá com todas as informações que eles pedirem, e aí você vai gerar uma guia. Essa guia tem que ser paga. Eu pesquisei lá no valor de hoje, está R$ 257,25. Então, esse já é um gasto que você tem que contabilizar aí como au pair que você vai ter, ok? Que é o passaporte. Então, você paga a guia e agenda o seu atendimento pelo site, quando já compensar o pagamento da guia, ok? Então, você vai fazer o seu atendimento e no dia você vai tirar uma foto lá, você vai fazer as suas digitais e a sua assinatura digital para tirar o seu passaporte. E aí você vai agendar um dia para retirar o seu passaporte, ok? Então, é assim que a gente tira o passaporte. Aí, dear, você precisa ter o seu histórico escolar. Você tem que fazer o upload lá do seu histórico escolar. Lembra que eu falei que você precisa ter o ensino médio completo, né? Então, dear, se você, como eu, não sabe nem onde está o seu histórico escolar na época, eu não sabia nem se eu tinha pego o meu histórico escolar na escola. Imagina, né? Até o high school, né, o ensino médio, eu já tinha 26 anos, eu já tinha passado 1000 anos do meu histórico escolar. Aí eu não sabia se eu tinha pego ou se eu tinha pegado, né? Se eu tinha pego. Eu não sabia se eu tinha pego o meu histórico escolar, onde que ele estava, enfim, fui atrás dessa documentação. Então, eu sugiro que você vá atrás disso o mais breve possível se você está aí no processo do au pair. Se você tiver feito a sua faculdade ou se você estiver fazendo a faculdade, você vai fazer um upload também de uma declaração que você está fazendo ou do seu certificado, né, do seu histórico da faculdade, se você terminou, ok?
Então, na época que eu fiz, eu já tinha feito, estava no último semestre da faculdade, então eu peguei uma declaração com a secretaria falando que eu estava no último semestre, fiz o upload também. Aí, dear, você vai precisar de uma referência pessoal. O que que é isso? É uma pessoa que vai falar bem de você. Pode ser uma amiga? Dear, até pode ser uma amiga, mas eu não recomendo que seja uma amiga da sua idade, ok? Que seja muito nova. Tem que ser uma pessoa mais madura, sabe, mais responsável, que possa falar bem de você. Na época que eu fiz o meu application, eu pedi para uma ex-chefe minha, eu estava, na verdade, dando aulas nessa escola e a gente tinha uma relação muito boa, então ela fez uma super recomendação sobre a minha pessoa, falando que eu era muito responsável, que eu era amigável, que eu, enfim, falando um monte de coisa boa sobre mim, ok? Então, você tente um contato de uma pessoa mais velha, ok? Não pode ser sua família, dear, porque família sempre vai falar bem da gente, né? Então não pode ser nada que tenha parentesco com você, ok? Uma pessoa mais velha e que fale bem. Aí você tem que ter, então, como eu disse, as duas referências de trabalho com crianças que também não seja da sua família, ok? Você precisa ter a sua certidão de antecedentes criminais. Você tira a sua certidão no site da Polícia Federal, ok? E aí você vai ter uma ficha médica. Nessa ficha médica, você vai ter que passar por um médico, que seja, pode ser um médico da sua confiança, que já seja da família, pode ser um médico do SUS, pode ser um médico do seu convênio, ok? Pode ser um médico que te indiquem lá no grupão, que lá no grupão eu sei que as meninas indicam bastante, enfim, é um médico que vai atestar que você está com a sua saúde em dia, que você tem as suas vacinas. Então, você vai pegar esse formulário, essa ficha médica no seu application. Ele está lá, ok? Ele está lá em português e em inglês. Então, seria bom se o médico já preenchesse a ficha já em inglês, ok? E aí já assina a ficha que está em inglês, porque você tem que fazer o upload dessa ficha em inglês. Se não, você vai levar a ficha médica em português e aí você vai pedir para ele assinar as duas e você vai repassar, né, as informações que ele escreveu em português para o inglês, ok? Mas certifique-se que tenha a assinatura do médico, senão vai voltar essa documentação, ok, dear? Então, isso é o que você tem que fazer de uploads quando você está fazendo o application. Aí, o seu application fica online e a gente recebe os contatos das famílias, fazemos as calls e tal, e aí, enfim, você tem o seu match, ok? Depois que você tem o seu match, você vai precisar de mais algumas documentações, que é depois do match. Então, vai ser a PID. O que é a PID? É a Permissão Internacional para Dirigir. É isso que significa PID, ok? Para tirar a PID, você vai precisar da sua CNH dentro da validade, ok? Tem que ser dentro da validade. E aí você vai lá no site do Detran do seu estado e você vai preencher o formulário lá do site. Eu sei também que tem um site que as meninas tiram a carteira internacional, a PID, se eu não me engano é www.carteirainternacional.org, se eu não me engano, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. E eu sei que tem meninas que tiram por lá, dá tudo certo,
Mas se você não conseguir no site, você entra no site do Detran do seu estado, ok? Então você vai preencher o formulário e aí você vai pagar uma taxa. E a vida do au pair é isso, né? Tem a taxa do passaporte, depois tem a taxa da PID, né? E essa taxa varia muito de acordo com o seu estado. Ela pode variar de 150 a 300 reais. Então, já fique esperta aí com esse gasto que você vai ter que ter, ok? E aí, você vai aguardar a emissão da sua PID, que demora aí entre 5 e 10 dias úteis. E ela vem por correio, ok? Então, você não precisa ficar preocupada em retirar em algum lugar, que ela vem por correio para você, ok? Então, demora aí entre 5 e 10 dias úteis. E aí, dear, você vai precisar, depois do match também, de um raio-x do tórax, com laudo, ok? Tem que ser com laudo, não pode ser só o raio-x. Você vai fazer o upload desse raio-x, do laudo médico, para quê? Para testar sobre a tuberculose, né? Se você já teve, se você está com tuberculose, ok? Então, é uma obrigatoriedade para a gente fazer o upload disso no application, ok? Um raio-x do tórax com laudo. E aí, por fim, é o nosso visto, né? Então, para o nosso visto, o que você vai precisar? A agência vai expedir um documento que se chama DS-2019. Esse DS-2019, depois do seu match, ele demora mais ou menos umas 2 semanas para ficar disponível para você no seu application, ok? Ele vai ser enviado ali no seu application. Então, as meninas nessa etapa ficam super ansiosas para esse documento e ficam, ai, teacher, ainda não veio, ai, meu Deus, será que alguma coisa deu errado? Mas são 2 semanas, dear. Tem que ter paciência, ok? Você fechou o match e aí a agência já soube e aí eles vão levar esse tempo. Aí você vai receber então no seu application. E aí, junto com o DS-2019, você também vai receber a taxa SEVES, que é uma taxa paga pela agência. Ufa! Graças a Deus não é você que vai ter esse gasto, ok? Então, a taxa SEVES é paga pela agência e vai vir também no seu application. Então, com essas 2 informações, a gente vai preencher no site da Embaixada Americana um documento chamado DS-160. Então, não adianta começar o DS-160 sem ter o DS-2019, porque a gente tem que ter um númerozinho lá do DS-2019 para começar a preencher o DS-160. Às vezes as minhas alunas, ai, teacher, não posso começar a preencher agora e já já agendar o meu visto? Tem meninas que até fazem, eu falo, tá, ok, preencha então os seus dados pessoais, né? Por quê? Quando você começa a preencher o DS-160, vai gerar um númerozinho que começa com 00, né? A00, alguma coisa. E aí, é com esse número que depois a gente vai entrar num outro site de agendamento e vai agendar o visto. Então, para começar o DS-160, a gente pode preencher com as informações básicas, né, do seu passaporte, dar um save lá, anotar esse número e aí agendar o seu visto, ok? Mas para preencher ele todo e ir até o final, a gente precisa da documentação DS-2019, ok, dear?
Então, você vai, a gente preenche lá o DS-160, você vai agendar o seu visto e aí no site de agendamento você já vai ter que pagar a sua taxa de visto, que é uma taxa de US$ 185. Essa semana mesmo que o dólar ficou altão, a minha aluna pagou mais de R$ 1.000, deu R$ 1.050. Então, US$ 185, vai de acordo aí com o dólar, ok? Então, já é um outro gasto que você vai ter que contabilizar aí, ok? Então, passaporte, PID e visto, ok? Isso tudo é fora do preço da agência, ok? Então, já vai se organizando aí financeiramente, dear, ok? E aí, você pagou a taxa. Se você pagar por boleto, dear, vai demorar 2 dias úteis para compensar, ok? Você não vai conseguir agendar no mesmo dia que você pagou ali. A minha aluna essa semana ficou desesperada porque pagou a taxa do visto e aí não conseguia agendar o visto, o dia para ir lá na embaixada. E aí a gente então descobriu que eles têm esse período aí para compensar o boleto. E você não consegue acessar a agenda da embaixada, da embaixada americana, ok? Então tem que esperar o boleto ser compensado ou esperar a confirmação do cartão de crédito. E outra coisa, não parcela. No cartão de crédito é de uma vez, né? E no boleto também, de uma vez. Então, tem aí pelo menos uns R$ 1.100 guardados para pagar esse visto, ok, dear? Então, depois da compensação, você vai conseguir agendar a sua entrevista. E aí você vai trabalhar bastante no inglês, né? Nas perguntas que o cônsul vai fazer para você no dia. Então, dear, de documentação para o application é isso. Antes do match e depois do match. Então, dear, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha te ajudado a solucionar as dúvidas que você tenha com documentação do application durante o processo de au pair. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar aqui o sininho para receber as notificações de novos vídeos, ok, dear? Então, te vejo no próximo vídeo. Beijo!